Graça e paz, meus amados e queridos irmãos, estamos de volta aí para mais um vídeo, né? E vou fazer aqui uma pequena oração, tá? Para que o Senhor nos direcione, nos indique o caminho certo de como nós devemos falar da palavra dele, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, vem na sua santa e bendita presença nesse momento, em nome de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, para pedir o seu mover do seu Espírito Santo e nos dar entendimento segundo a sua vontade, e nos esvazie do nosso entendimento carnal, intelectual, humano, e nos encha da sua sabedoria espiritual. Em nome de Cristo que eu oro, a tua honra, a tua glória, teu poder, tua majestade, teu domínio nas nossas vidas e da vida dos meus irmãos em Cristo, para todo sempre. Amém. Aleluia. Então, irmãos, hoje eu estou querendo estudar aqui, abrir os olhos, esse vídeo vai se chamar assim, abrir os olhos espirituais, tá? Então nós vamos estudar aqui, ó. Estava querendo estudar hoje 2 Pedro e 2 Timóteo. São cartas curtas, tá? Para não ocupar muito tempo também de vocês. Deixa eu procurar aqui. Segunda Epístola de Pedro, tá aqui, ó. Então vamos começar para não sem muita delonga, né? Ó, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcancem a fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, pelo desejo da carne, né? Aí a gente às vezes tem desejos carnais que nos levam a gente, né, a se corromper. Eu falo em geral, tá? Tem muitos que já não estão, já foram salvos dessa corrupção, assim como eu, né? Então já se pegaram a Jesus e estão salvos dessa corrupção, mas a gente ainda falha às vezes, tá? Então vamos lá. Isso eu li em 2 Pedro, tá? De 1 a 4. Agora vamos aqui do versículo, a partir do versículo 5, né? A busca da santidade. Versículo 5, segunda carta de Pedro, versículo 5, tá? Daí em diante. Aí se você tiver a Bíblia, puder abrir bem. Se não tiver, depois procure aí na sua Bíblia, tá? E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai-vos a vossa fé, a virtude, e a virtude, a ciência. E a ciência, a temperança. E a temperança, a paciência. E a paciência, a piedade. E a piedade, o amor fraternal. E ao amor fraternal, a caridade. Ou seja, esses são os frutos espirituais que, quando eu falei no outro vídeo lá, né, que a gente tinha que contar a nossa essência divina. Quando a gente conta pela palavra de Deus, aí esse fruto vem dentro de nós. Aí um fruto gera outro, entendeu? Conforme você vai lendo a palavra e ela vai entrando dentro penetra na nossa alma, aí o Espírito Santo vai movendo a palavra e dando um entendimento. Aí ele vai continuar aqui, ó, quer ver? É verdade, versículo 8, tá? Porque se em vós houver abundantemente, ou abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é estéril? Estéril é você não ter conhecimento, pela ciência, aqui fala ciência. Ciência aqui quer dizer conhecimento da palavra, tá? E por conhecer a palavra, vai gerar os frutos que eu falei para vocês ainda há pouco, tá? Então vamos lá de novo. Versículo 8, tá? Houver abundante essas coisas, não vos deixarão ansiosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em que não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Porque assim vós será
amplamente concedida a estrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem saibais e estejais confirmado na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo é corpo, tá? Nesse meu tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já mo tem revelado. Mas também eu procurarei em toda a ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança dessas coisas. Ou seja, que o Senhor já tinha dito a Pedro que ele ia morrer, né? E aí tabernáculo aqui significa o corpo. Então, que antes era a tenda, né? Mas no Novo Testamento o tabernáculo passou a ser o corpo. Deus, antes se reunia o povo lá do Antigo Testamento em tendas, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Porque lá em Gênesis, quando Deus falou para Adão lavrar a terra, por isso que eu falo que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, que diz lá em Atos, tá? Por quê? Porque ele não pediu a Adão para construir nenhum templo, entendeu? Os pessoal se reuniam em tendas, isso também no tempo de Moisés, tá? Tabernáculo era a tenda. Aí tinha os utensílios do templo, e depois foi construído o templo, porque antes Davi queria construir o templo e quem edificou o templo foi Salomão, seu filho, porque é aquilo que eu já falei no outro vídeo, né? Que Deus tinha falado que Davi tinha derramado muito sangue, então quem ia edificar o templo seria Salomão, mas Deus não pediu que o homem levantasse o templo para ele. Quem deu essa ideia com boa intenção foi Davi. E Davi queria edificar o templo, só que Deus não permitiu. Deus permitiu que Salomão edificasse o templo. E daí teve templo, porque Deus veio lá na frente. Então ele já sabia que o homem ia corromper aquele que era chamado templo de Deus, né, físico. E foi o que aconteceu. Por isso que Jesus veio e destruiu o templo e falou: os verdadeiros adoradores agora adorarão o Pai em espírito e verdade. Porque o templo foi destruído, como bem profetizou Jesus, né? E depois ele mesmo, que ele falou para os fariseus que ia erguer em 3 dias, mas ele estava se referindo ao seu corpo, que ele ia ressuscitar e a partir dali ele ia fazer morada num templo que é cada cristão. Então, lá em Efésios, vocês podem ler lá na carta aos Efésios, que diz que o templo de Deus sois vós, entendeu? Então, aí quando uma pessoa se reúne para estudar a palavra, se reúne para cantar louvor, ou se reúne para orar, é a união de todos os santos, não importa onde eles estão, se é numa garagem, se é debaixo de árvore, se é nas casas, né? Porque lá, acho que em carta de Paulo a Filemão, pode procurar lá que está falando, a igreja que está em sua casa, ou seja, uma igreja física não caberia dentro da casa daquelas pessoas que Paulo estava citando ali. Então era a reunião dos santos, a igreja todos os santos que estavam reunidos ali, entendeu? Então, abre os olhos nisso daí, tá? Então, pode até estar reunido, se tiver de coração reto, coisa que hoje é muito difícil você estar num templo dito religioso, chamada igreja, que não é, igreja não é isso, tá? De coração reto, mas pode estar. Tem alguns que estão. E o que importa é o coração reto, tá? Mas o certo não é estar reunido ali. É reunir em qualquer lugar. Então, né? Ali, infelizmente, estão corrompidos, a maioria dos templos, né? Mas ainda tem pouquíssimo que mantém as tradições, mas não revela toda a verdade. A verdade está tudo aqui, ó, tá na palavra. Não tem nenhum outro lugar onde está a verdade. Só está aqui na palavra. Tá? Então, voltando, irmãos, vamos lá. Tá. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Porque isso não deixarei
de exortar, tá, isso já foi. E tenho por justo, enquanto eu tiver necessidade, também já lemos. Testemunho da glória de Cristo, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas. Ou seja, as fábulas estão nos templos religiosos, né? Mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida. A seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me tenho lhe comprazo. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atento como a uma luz que ilumina em lugar escuro até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Estrela da alva se refere a Jesus, tá? A palavra de Deus, Jesus, porque Satanás, antes da queda, ele era chamado de estrela da manhã, entendeu? Só que ele caiu, então era dado esses nomes, tá? Para a luz, né? Estrela da alva, estrela da manhã, todos esses nomes aí, tá? Que era portador de luz, essas coisas assim, ungido, né? O escolhido, ungido, portador da luz, entendeu? Todos esses nomes eram dados para quem servia a Deus, né? Tá. Aqui, em um lugar escuro, esperando falar de homens santos, aqui, ó. Tá, deixa eu ver aqui. Minha lugar escuro, já lembro, sabendo primeiro que isso nem... Tá. Aqui. A luz que ilumina em lugar escuro, o dia amanhece e a estrela da alva aparece em vossos corações, sabendo primeiro isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Olha aí, tá? Vamos continuar. Interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Ou seja, aquilo que eu falei no outro vídeo, né? Porque muitos falam aí, né, que eu não creio na Bíblia porque foi escrita por homens. Aqui, ó, já tá a resposta aqui. Segundo a Pedro, capítulo do 16, você leu do 16 até o 21, tá? Segundo a Pedro, do 16 até o 21. Aí tá escrito isso aqui no finalzinho do 21 capítulo, porque a profecia não foi produzida pela vontade de homem algum, mas homens santos da parte de Deus, inspirado pelo Espírito Santo. Ou seja, Deus olhou dentro da alma, do coração daqueles homens e Deus usou esses homens para profetizar da parte de Deus, da palavra, entendeu? Então quem escreveu inspirado pelo Espírito Santo, não foi da vontade deles. Tudo que ele escreveu foi da vontade de Deus, tá? Com um salvo erro, porque as escrituras foi traduzida para vários países depois disso. Então, os erros, pode estar alguns erros que tiver na Bíblia, mas nenhum desses erros é suficiente para desviar os santos que creem da salvação, tá? Porque Deus não ia permitir isso, irmãos. Deus é onisciente e onipotente, então vocês têm que crer nisso, entendeu? Mas alguns pequenos erros que tem foi tido na tradução, nos que traduziram a palavra, né? Não foi nos profetas que escreveu, tá? Foi na tradução, tá? E Apocalipse fala, quem acrescentar e quem tirar um tio ou um J, uma palavra do livro dessa profecia, esse pagará sério, porque vai se estender com o Senhor. No dia do juízo vai dar conta, entendeu? Então, fique tranquilo, pode ler a Bíblia em paz, que ela é a palavra de Deus, ela não contém. Muitos querem reescrever a Bíblia aí, isso é coisa do diabo, tá? Porque querem adequar a Bíblia aos tempos modernos, né? Para poder dar vazão aos seus pecados. E não é isso que a palavra ensina, porque Deus não se renova, gente. Deus lá fala
Tem no livro de Salmos, tem em outros livros também, que Deus é o mesmo hoje, ontem e é o mesmo para todo sempre. E ele não tem variação de mudança. Então ele muda só a sua forma de lidar com cada povo e cada geração. Mas ele é o mesmo Deus. Entendeu? Você vê que Cristo, quando veio, ele fez uma nova aliança. Que hoje nós andamos pela aliança da graça. Né? Antigamente era na lei do Antigo Testamento. Entendeu? Então, Deus só muda a forma de lidar com o povo de séculos e séculos, décadas e décadas, ou geração e geração. Entendeu? Mas é o mesmo Deus. Então ele não muda. E a palavra é a mesma. Porque a palavra diz em Apocalipse que o mundo passa, as concupiscências carnais passam, o homem passa, porque o homem vai embora, morre, né? Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então estão aí trabalhando em vão para querer mudar. Já tentaram destruir a palavra, destruir a Bíblia várias vezes, né? E hoje ainda tentam. Estão tentando, né? Mas a palavra de Deus não pode ser destruída, porque ninguém cala Deus. Então o que acontece? A palavra de Deus ela não é escrita só em papel. Isso aqui ela foi colocada num papel e pegue e tire a capa da Bíblia e deixe só a palavra. O que importa é a mensagem. E a mensagem ela não é só escrita. Ela é escrita para que ela penetre, porque a palavra de Deus é viva e é eficaz. E ela penetra até as juntas e medulas, como diz lá os Salmos, né? E entra na profundeza das almas. É como espada de dois gumes penetrante, entendeu? Que entra entre as juntas e medulas e até a profundeza das almas, como diz lá os Salmos. Então, quer dizer, ela se destruir isso aqui, e se você um dia não tiver mais a Bíblia, por isso que é bom estudar, porque você vai guardar dentro da sua mente, da sua alma, do seu coração. Então aí ninguém pode destruir. Se te matar, você vai para a glória. Então, né? E Deus levanta outro profeta, porque a gente prega aqui, a gente não tem mais medo, não tem mais temor da morte. Não que a gente queira morrer, não é isso, irmãos. Mas Deus lança fora todo temor. Então, se nego vir perseguir, pode perseguir à vontade, porque todos quantos querem viver piedosamente será perseguido, diz a palavra. Tá? Mas aqui eu vou ler mais adiante, tá? Então, vai ter perseguição aos cristãos, vai ter perseguição à palavra, vai ter perseguição à Bíblia, vai ter perseguição ao cristão. Sempre teve, sempre existiu e sempre vai existir. Cada perseguição é de uma forma. Às vezes você é perseguido, que nem os judeus são perseguidos fisicamente e a igreja, alguns são perseguidos fisicamente e outros espiritualmente pelas potestades e principado. Eles usam pessoas para te zombar, te escarnecer, te falar, fazer deboche, entendeu? Tudo isso aí. Desmerecer a palavra de Deus. Alguns queimam a Bíblia, rasgam a Bíblia. Hoje eu estava vendo um vídeo aí que... Mas para mim, eu não... Deus está no controle. Então as pessoas falam isso assim... É até chato ouvir isso, mas mesmo assim isso não me atemoriza, porque a própria Bíblia já tinha falado que nos últimos tempos já tinha fazer isso. O outro estava mijando e disse que ia cagar na Bíblia. Aquele policial lá, ex-policial aposentado, perito, que brigou com a mulher, xingou a mulher, agrediu a mulher foi lá na justiça e tal, contra ele e tal. Aí eu acho que ela crê na Bíblia, né? Aí ele falou que ia mijar, ia cagar na Bíblia, né? Então, pra você ver. Mas isso não me espanta não, porque a própria Bíblia já falou que existiam esses daí, escarnecedores e zombadores da fé. E esses vão dar conta, eles ainda podem se arrepender. Você vê que Deus é tão bom que dá a chance até para esses. O único pecado que Deus não aceita é o pecado contra o Espírito Santo. O que é hoje o pecado contra o Espírito Santo? É você não crer, é você falar que Deus fala através de demônios, é você falar que Deus não existe, é você falar que... Tudo bem, se você se converter disso, ele perdoa, mas se você pecar, falar que Deus expulsa demônio através de demônio, não tem perdão. De resto, os pecados que fizer, até queimar a Bíblia, Deus ainda perdoa. Não estou falando que é para fazer isso, tá, irmãos? Mas eu estou falando, se você se arrepender de todo o coração, Deus ainda perdoa. Ele falou, ó, até se pecar contra o Filho do Homem, haverá perdão. Mas aquele que peca contra o Espírito Santo não tem perdão. E aí muitos falam que não existe mais pecado contra o Espírito Santo. Tome cuidado, hein, que isso daí não é verdade não. Porque pode ir lá pesquisar na Bíblia que está escrito lá, eu acho que é em João, o Evangelho de João, tá? Não é cartas, é o Evangelho. Que Jesus fala, todo tipo de pecado será lhe perdoado ao homem, mas não o pecado contra o Espírito Santo. E aí ele prossegue, ele fala, nem nesse século, nem no vindouro. Então se ele fala que nem no vindouro, então no vindouro, nem naquele momento lá e nem nos séculos vindouro.
Então o nego fala que não tem mais pecado contra o Espírito Santo, cuidado aí, viu? Que existe sim. Tome cuidado com o que você fala, com o que você faz aí, né? Porque o Senhor é vingador das coisas, hein? Ele é Deus, ele é justo, ele é amor, mas ele é vingador das coisas. E muitos já, eu já vi testemunho de muitos que falou que queimou a Bíblia, pegou câncer na cabeça e você vê, já teve um jornalista aí que eu não posso falar o nome, né? Que a gente tem que tomar cuidado que perdeu até a vida por causa de zombaria, tá? Não tô falando que foi Deus, pode até ter sido, pode ter sido que não, eu não posso afirmar, mas é muita coincidência, né? A pessoa zombar e acontecer coisas com certas pessoas que fizeram zombaria da palavra do Senhor, né? Então, é melhor tomar cuidado, né? Não brinque com as coisas de Deus não, meus irmãos, tá? É o conselho que eu dou para vocês, mas cada um, né? Então vamos prosseguir aqui, ó. Foram inspirados pelo Espírito Santo. Então, continuando aqui, ó. Falsos mestres, falsos doutrinas. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresia de perdição, e negarão ao Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repetindo a perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão negócio de vós. Olha aí, ó, presta atenção, por avareza, hein? O que é avareza? Por torpe ganância. Como a palavras fingidas, olha aí, palavras fingidas sobre os quais já de largo tempo não serão tardia a condenação e a sua perdição. Não dormita. Porque se Deus não, olha, presta atenção que forte, hein? Não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo, para o dia do juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer ao dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou à destruição a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-a a cinzas, e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Tá. E livrou o justo Ló, enfadado da sua vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Olha aí, ó, para serem castigados. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia e desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciaram contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais, seguem a natureza, feito para serem presos e mortos, blasfemam do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da sua injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nos prazeres e deleites cotidianos. Módulas são eles, máculas, deleitando-os em seus enganos, quando se banqueteiam convosco. Ou seja, eles estão todos no meio de nós, enganando-os e sendo enganados. Ou seja, eles vão dar conta, tá falando aqui a palavra, ó. Enganar o povo, falsos profetas, falsos líderes, e as pessoas amontoarão doutores para si. Peraí. São eles máculas, deleitando seus reis, quando banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultérios, e não receando
receando de pecar, enganando as almas inconstante, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição. Olha aí, ó. Segunda Pedro, filhos de maldição, hein? Esses que enganam os outros, que fica torpe e ganância. Falou torpe e ganância. Quem é que fica pedindo dinheiro aí, enriquecendo nas costas das ovelhas, comendo as gorduras? Tá aqui, segunda Pedro. Não sou eu que tô falando, tá na Bíblia, ó. Tá aqui, tô lendo aqui, tá? Filhos de maldição, ó. Seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o galardão da injustiça, o prêmio da injustiça. Ou seja, proporam para Balaão amaldiçoar o povo de Deus lá no Antigo Testamento. E deram ouro para ele, né? Então ele tentou falar que não ia, porque ele estava no caminho de tentar se converter ao Senhor, né? Só que ele caiu. Aí o prêmio foi mais alto do que a conduta de Deus dentro dele. Que Deus direcionava ele. Meu Deus do céu. Só um minuto, irmãos. Só um minutinho aqui que tá muito barulho. Perdão, viu? Então vamos dar sequência aqui. Então, aí o Balaão, ele se desviou, por causa que foi oferecido pelo rei lá daquele tempo, que ele amaldiçoasse o povo de Deus por dinheiro. Só que o próprio Balaão consultou o Senhor, e o Senhor já tinha falado para ele uma vez, não vai nessa. E ele teimou e foi orar ao Senhor para perguntar a mesma coisa. Aí o Senhor, tá bom, Balaão, vai. Aí a jumenta falou com voz de homem e refreou a loucura do profeta. E Deus já tinha falado, o que eu abençoei, então tenham isso em mente, tá? Se você é um abençoado do Senhor, nenhuma maldição vale contra você. Não tenha medo de feitiço, de macumba, de nada dessas coisas aí. Porque se você é um abençoado do Senhor, você está no caminho do Senhor, você crê na obra de Cristo na cruz, você tem a salvação eterna e está procurando andar no caminho do Senhor, não é só ter a salvação, tá? É andar no caminho guiado pela palavra e pelo Espírito Santo. Se você é um desses aí, nenhuma maldição, nada pega em você, irmãos. Fica tranquilo. Porque Deus abençoou, ninguém consegue amaldiçoar. Pode te atrapalhar no decorrer da sua caminhada? Pode, o diabo pode fazer isso. Mas a vitória é sua. Deus luta suas batalhas e de todo aquele que nele crê, e ele não decepciona ninguém, tá? Ele entrega a chave da vitória em suas mãos lá na frente, tá? Por mais que tenham lutas. Então, não pega. Fique tranquilo com esse negócio de feitiço, mesmo que te atrapalhe um pouquinho só, mas não vai te derrubar. Pode ficar que o Senhor te reergue. Creia nisso, tá bom? Então vamos lá, vamos dar sequência. Recebendo o galardão do prêmio da justiça, onde nós paramos aqui. Filhos de maldição, caminho de Balaão, galardão da justiça, mas teve a repressão da sua transgressão, pois uma mula, aqui ó, uma mula falando com voz humana refreou a loucura do profeta. Vou parar aqui, irmãos, vou dar sequências no vídeo, tá? Nós damos sequência, tá? Vou dar por encerrado aqui, porque o tempo já tá longo, tá? Aí eu vou dar por encerrado.